Oi pessoal, para esse vídeo a gente escolheu um exercício sobre esboço de gráfico, tá? E a função cujo gráfico a gente quer esboçar é a função f de x igual a x ao quadrado menos 4 dividido por x ao quadrado menos 3. Uma função racional, tá bom? E para funções desse tipo, eu acho que a primeira coisa que você tem que pensar quando você tem um denominador é sobre o domínio da função. Por quê? Porque você tem que tirar do domínio os pontos x que fazem o denominador zerar, né? Você sabe que você não pode dividir por zero. Então vamos começar a solução fazendo o domínio da função. Você pode observar que aqui embaixo esse denominador tem duas raízes e as raízes são mais ou menos raiz de 3. É bem simples de ver isso. Então nós vamos colocar que o domínio são todos os reais, excetuando-se o raiz de 3, menos raiz de 3 e raiz de 3. Tá? Nós vamos tirar esses números dos reais. E aí, isso já vai nos dar uma clareza para tudo que vem a seguir. Depois, para a gente esboçar o gráfico, a gente já sabe o que? Nós vamos fazer a derivada primeira da função para ver se a gente analisa pontos críticos, crescimento e decrescimento. Então, nosso primeiro passo é derivar essa função. Eu já vou escrever aqui a derivada. Bom, aqui a gente vai ter claramente uma regra do quociente. E a gente vai fazer a derivada da de cima vezes a de baixo, menos a derivada da de baixo vezes a de cima sobre a de baixo ao quadrado. Eu vou fazer então aqui, rapidamente, a derivada da de cima é 2x, eu vou multiplicar pela de baixo, é x ao quadrado menos 3, menos a derivada da de baixo, que é 2x, multiplicado pela de cima, é x ao quadrado menos 4. Tudo isso dividido pela função de baixo ao quadrado, a função denominadora ao quadrado. Ok? Aqui, se você olhar bem, você pode até colocar o 2x em evidência e vai ficar assim, 2x se multiplica x ao quadrado menos 3 menos x ao quadrado menos 4. Então vai ficar menos x ao quadrado mais 4. E essa parte toda aqui dá 1. Então, dividindo x ao quadrado menos 3 ao quadrado, se você olhar bem, 4x ao quadrado com menos x ao quadrado e 4 menos 3 dá 1. Então a sua derivada primeira, ela tem exatamente essa expressão. 2x x ao quadrado menos 3 ao quadrado. Eu acho que é a forma mais simples, mais fácil de você escrever a expressão da derivada primeira. Tá bom? Depois disso, a gente vai tentar achar, depois que a gente calcula a derivada primeira, nós vamos tentar achar os pontos críticos da função. Relembre que os pontos críticos da função são os pontos do domínio, cuja derivada dá zero, né, os pontos, ou então os pontos do domínio da função em que a derivada não existe. Então você procura os pontos onde a derivada dá zero ou pontos onde a derivada não existe. A priori, pontos onde a derivada dá zero, você fazer aqui a filinha de x é igual a zero, isso é equivalente a dizer que o próprio x é zero. Porque quando você tem uma função racional dando zero, o numerador tem que ser zero. Então 2x tem que ser zero, claro que o x tem que ser zero. Aí você confere, será que o zero está no domínio da função? É um ponto que zera a derivada, mas ele tem que estar no domínio da sua função. Veja que o domínio da função são todos os reais, menos esses dois números, né? Menos raiz de 3 e raiz de 3. Então o zero está no domínio, de fato é um ponto crítico. Outros pontos que você vai ver que os pontos em que a derivada não existe são exatamente os pontos mais ou menos raiz de 3, que já não estão no domínio da função, então eles não são pontos críticos, tá? Eles são só pontos que não pertencem ao domínio. Nesse caso, então, a gente tem um ponto crítico que é o zero, tá bom? E para eu fazer a análise do sinal da derivada primeira, eu vou colocar aqui os pontos que são importantes no sentido da derivada primeira poder trocar de sinal quando passar por esses pontos. E os pontos que são importantes para a derivada primeira são justamente os pontos críticos, né, os pontos onde ela dá zero, onde ela não existe, e esses dois pontos que são acidentes aqui no seu domínio, né, são os pontos que não estão no domínio da função. Então, para fazer essa análise, eu vou colocar aqui o zero, certo? E vou colocar o menos raiz de 3 e o mais raiz de 3. Veja que eu estou colocando menos raiz de 3 ou mais raiz de 3, mesmo sem ser pontos críticos. Porque eu sei que quando esses pontos aqui, eu vou colocar uma bolinha aberta, quando esses pontos aqui não estão no domínio da função, pode ser que a minha derivada troque de sinal ao passar por esse. Eu estou querendo analisar justamente o sinal. Tá bom, aqui é um ponto onde a derivada dá zero.
Beleza? A análise final dessa expressão aqui é simples. Por quê? Porque aqui embaixo você tem alguma coisa ao quadrado, então nunca vai dar negativo. E a análise aqui em cima é 2x, que é positivo se x é positivo e negativo se x é negativo. Então acho que essa análise é bem simples, você vai ter coisas negativas quando x é negativo e positivos quando x é positivo. Tá bom? Isso quer dizer o quê? Bom, isso quer dizer que a minha função original, né, essa função aqui, ela é decrescente, porque a derivada dela deu negativo. Ela também é decrescente aqui, então ela é decrescente para todos os pontos em que x é negativo. E onde a derivada primeira é positiva, você sabe que a sua função é crescente. Então aqui a sua função cresce e aqui ela cresce também. Ok? Nesse caso, a gente já pode agora usar o teste da derivada primeira para classificar o nosso único ponto crítico, que é o x igual a zero. Tá? E a nossa classificação vem da onde? Bom, se a função era decrescente, depois é crescente, ela decresce e depois cresce, claramente você vai ter um ponto de mínimo. Então nós já sabemos que o zero é um mínimo local. O zero vai ser um mínimo local. Mais para frente, depois que a gente fizer o gráfico propriamente, a gente vai poder ver se esse mínimo local é também um mínimo global, mas por enquanto a gente fica só com o mínimo local, tendo em vista que a derivada primeira passou de menos para mais. Ok? Assim a gente termina a análise do sinal da derivada primeira e das consequências que isso tem para a nossa função. Para continuar com o nosso esboço e com mais informações que a gente ainda pode ter, além de crescimento, decrescimento e o mínimo, a gente tem que derivar pela segunda vez. Lembrando que a derivada segunda vai nos dar concavidade no gráfico e candidatos para pontos de inflexão. Tá bom? Então a gente já tem a expressão da derivada primeira. Vamos derivar novamente e achar a derivada segunda. Caímos de novo na regra do quociente. Então eu vou fazer com uma certa calma aqui, porque agora a gente tem uma expressão no denominador um pouquinho mais complicada. Mas a derivada segunda da função é a seguinte. Então a gente deriva a função de cima e multiplica pela de baixo. Certo? Menos a derivada da de baixo vezes a de cima. A derivada da de baixo tem uma regra da cadeia. Ela é relativamente simples, mas você tem uma função ao quadrado vezes, né, dentro aqui você tem uma função que está elevada ao quadrado. Então, eu vou derivar primeiro a função quadrada aqui. Ó. E da derivada do quadrado, de alguma coisa ao quadrado, é 2 vezes essa coisa. Então, vamos começar assim. 2 vezes x ao quadrado menos 3 vezes a derivada da função de dentro. A derivada da função que está ao quadrado, que é x ao quadrado menos 3. Então, vezes 2x, que é a derivada da função de dentro. E agora eu multiplico pela função numerador, que também é 2x. Então, nota que isso daqui tudo, ó, é somente a derivada de x ao quadrado menos 3 ao quadrado. Então, a derivada da de baixo vezes a de cima. Tá claro? Divido tudo pela de baixo ao quadrado, que no caso aqui, então, agora vai ficar x ao quadrado menos 3 a quarta, ok? Antes de eu continuar, eu vou simplificar. Vou dividir tanto em cima como embaixo por x ao quadrado menos 3. Então, aqui eu tenho x ao quadrado menos 3 ao quadrado. Vai sumir o quadrado. Aqui vai sumir x ao quadrado menos 3. E aqui embaixo, onde era a quarta, vai virar ao cubo. Tá bom? Vamos tentar só fazer essa conta aqui em cima e ver como é que a gente simplifica para tentar escrever essa expressão de uma forma melhor. Então, a f, duas linhas de x, ela vai ser igual, vejamos, 2x ao quadrado menos 6 menos 2 vezes 2x vezes 2x. Vai dar menos 8x ao quadrado. Dividido tudo isso por x ao quadrado menos 3 ao cubo agora. Tá? Ao cubo aqui porque a gente cortou. Então, bom, 2x quadrado menos 8x quadrado dá menos 6x ao quadrado. Isso daqui vai ficar menos 6, que multiplica x ao quadrado mais 1. Dividido por x ao quadrado menos 3 ao cubo. Pronto. Eu acho que dessa forma fica mais fácil da gente olhar. Ok? Então, primeiramente, vamos achar os pontos onde a derivada segunda dá zero ou os pontos onde ela não existe. Lembre-se, os pontos onde a derivada segunda dá zero ou os pontos onde ela não existe
vão ser os nossos candidatos a ponto de inflexão. Então, se a função tiver um ponto de inflexão, inicialmente a gente vai procurar entre esses pontos. Tá? Lembra que um ponto de inflexão é um ponto onde o gráfico da função possui reta tangente e a derivada segunda troca de sinal. Então, às vezes você pode ter um ponto onde a derivada segunda dá zero, mas eventualmente ela não troca de sinal, e aí não é um ponto de inflexão. Por isso, os pontos onde a derivada segunda dá zero ou não existe são candidatos somente a pontos de inflexão. Nesse caso aqui, eu acho que vai ser fácil, porque para a derivada segunda dar zero, o numerador tem que ser zero. Mas esse numerador aqui nunca é zero, porque x² mais 1 é sempre positivo e está multiplicado por menos 6, que é sempre negativo. Então, não existem pontos em que a derivada segunda dá zero. Aí você se pergunta, tem pontos onde a derivada segunda não existe? Tem. Os pontos aqui, né, que zero é o denominador. Mas lembre de novo que esses pontos não podem ser pontos de flexão porque eles sequer estão no domínio da função. Os mesmos pontos que zero é esse denominador, zero é o denominador da própria função. Então a grande verdade que a gente conclui aqui é que não há pontos de inflexão. Nem sequer há candidatos, porque a derivada segunda não zera e acontece isso. Tá bom? Então vamos analisar de vez o sinal da derivada segunda. E para analisar o sinal da derivada segunda, nós colocamos comumente os candidatos a pontos de inflexão e os acidentes no domínio da função. Nesse caso não temos nenhum, vamos colocar somente aqui o menos raiz de 3 e o mais raiz de 3. Tá bom? E para você fazer essa análise agora, talvez ficou um pouco complicado, né? Não sei se você vai estar muito... Talvez não, porque você também pode fazer essa análise aqui, na verdade, de duas maneiras. Você pode perceber que a parte aqui de cima é sempre negativa. E aí você analisa somente o sinal dessa parte aqui de baixo. Ou uma outra forma de fazer é a seguinte. Sempre que você coloca os acidentes do domínio e os candidatos a pontos de inflexão, nesse caso você vai ter três componentes conexas aqui. Né? Você vai ter três componentes. Antes do menos raiz de 3, entre menos raiz de 3 e raiz de 3, e depois do raiz de 3. O que você pode fazer é testar em algum ponto, nos pontos desse intervalo, e se em algum ponto aqui desse intervalo o sinal da derivada segunda for, por exemplo, positivo, então ela vai ser positiva até chegar aqui, em todo ele. Se em algum ponto desse intervalo, menos raiz de 3 até raiz de 3, o sinal da derivada segunda der positivo ou der negativo, o fato é que vai ser negativo ou positivo no intervalo inteiro. Então você poderia pegar essa expressão e testar algum ponto. Por exemplo, vamos testar no ponto 0, que fica aqui dentro. Se você testar ali no ponto 0, isso vai dar positivo. Vai ficar 0 aqui vai dar menos 6 e 0 aqui vai dar menos 3 ou por menos 27. Menos 6 menos 27 dá positivo. Então, se no 0 dá positivo, é um sinal de que ela é positivo em todo esse intervalo. Da mesma forma, a gente pode testar pontos aqui e lá. Por exemplo, eu poderia testar o menos 2 e o mais 2. E para menos 2 ou mais 2, a derivada segunda vai dar negativa. E aí eu já sei que ela vai ser negativa nessa abrangência toda. Tá? É uma outra forma de fazer. Se você preferir, você pode analisar o sinal da parábola e saber que aqui é sempre menos negativo, enfim, vai ficar uma parábola ou tem outro jeito. Eu acho que dessa forma é um pouco mais simples, tá? Eis que o sinal da derivada segunda vai nos dar o quê? A concavidade do gráfico. Então nós já sabemos que o gráfico aqui é côncavo para baixo, até o menos raiz de 3. Entre menos raiz de 3 e 3 ele é côncavo para cima. E depois do raiz de 3 ele volta a ser côncavo para baixo. Tá ok? Essas são as informações que a derivada segunda nos fornece. Para completar o nosso exercício e finalmente conseguir esboçar o gráfico, a única coisa que está faltando agora é encontrar as assíntotas do gráfico da função. Então vamos começar com as assíntotas verticais, tá? Para as assíntotas verticais, nós observamos inicialmente pontos que zeram o denominador da função. Então a gente já tem aqui esses pontos, que são mais ou menos raiz de 3. E a gente faz o limite com x tendendo esses pontos pela direita e pela esquerda. E vamos checar se alguns desses limites vai dar mais ou menos infinito. Se der mais ou menos infinito, então as retas x igual a menos raiz de 3 e x igual a raiz de 3 vão ser assíntotas verticais. A gente pode checar isso facilmente. Se você fizer o limite com x tendendo a, por exemplo, raiz de 3 pela direita dessa função, isso daqui vai dar o limite com x tendendo a raiz de 3 pela direita
Eu já vou fatorar aqui pela diferença de quadrados para ficar mais simples da gente ver. Isso vai ficar x menos raiz de 3 e x mais raiz de 3. Em cima vai ficar x ao quadrado menos 4. E aí você simplesmente faz uma análise de sinal, né? Relembrando, quando x vai para a raiz de 3 pela direita, aqui em cima vai ficar 3 menos 4 dá menos 1. Então aqui em cima vai para menos 1. Aqui embaixo a gente tem duas coisas, né? A primeira, quando x vai para a raiz de 3, x mais raiz de 3 vai para 2 raiz de 3. É positivo. E aqui, quando x vai para a raiz de 3, x menos raiz de 3 vai para 0. E você tem que saber somente que nesse caso vai para 0 mais, vai para 0 pela direita. Porque o x tende a raiz de 3 mais, então ele tende a raiz de 3 por valores maiores do que raiz de 3. E quando você tira a raiz de 3 vai sobrar alguma coisa positiva. Então isso daqui dá 0 mais. E pela nossa análise de sinal a gente tem menos, mais e mais, o que dá menos. Então esse limite aqui vai dar menos infinito. Ok? Essa análise deve ser feita com os outros possíveis limites, né, que envolvem o mais ou menos raiz de 3. O outro deles é o limite quando x vai para a raiz de 3 menos f de x. E a análise é a mesma. A única coisa que vai mudar é que aqui ao invés de 0 mais vai ser 0 menos. Porque agora o x se aproxima de 3 pela esquerda. Então, como que vai ficar menos e menos, vai dar mais. A outra análise que você tem que fazer é o limite quando x vai para a raiz de 3, vai para menos raiz de 3, perdão, menos raiz de 3 mais. Eu posso escrever aqui a função novamente. Vai ficar x menos raiz de 3, x mais raiz de 3. Novamente, se você analisar, quando x vai para menos raiz de 3, essa parte aqui vai para menos 1. Quando x vai para menos raiz de 3, aqui você vai ter menos 2 raiz de 3, que vai ficar menos raiz de 3 com menos raiz de 3, e finalmente aqui você vai ter 0. Tá? Aí você tem que descobrir se aqui embaixo vai para 0 pela direita ou pela esquerda. Veja que x tende a menos raiz de 3 por valores ligeiramente maiores do que menos raiz de 3. Então, se você pegar alguma coisa que é um pouquinho maior do que menos raiz de 3 e somar a raiz de 3, vai dar 0 positivo. Vai dar um número positivo. Então, aqui vai para 0 mais, né? E aí você tem menos, com mais, que dá mais. Então, isso daqui é mais infinito. Ok? E, finalmente, se você trocar pela mesma lógica, vai dar menos infinito. Então, o limite quando x tende a menos raiz de 3 e menos de f de x, vai dar menos infinito. Isso mostra que as retas x igual a raiz de 3 e x igual a menos raiz de 3 são assíntotas verticais. Para as assíntotas horizontais, eu já vou escrever aqui, é rapidinho. Basta você pegar a função e fazer o x ir para mais ou para menos infinito. O x vai para mais ou menos infinito. E aí você vê se isso dá um número, né? Eu acho que é relativamente simples. Você fazer o x ir para mais ou menos infinito aqui. Vou fazer o caso mais infinito. Na verdade, pessoal, vou fazer logo mais e menos infinito, porque nesse caso vai dar a mesma coisa e a gente já resume aqui a situação. Veja que você pode dividir o x ao quadrado em cima e embaixo. E esse daqui tanto faz você fazer x ir para mais ou para menos infinito. Vai ficar 1 menos 4 sobre x ao quadrado e 1 menos 3 sobre x ao quadrado. Veja. Dividindo aqui por x ao quadrado em cima e embaixo. E quando o x vai para mais ou para menos infinito, essa parte vai para 0 e essa parte também. E o limite é 1 sobre 1, que dá 1. Tá, então as nossas assíntotas verticais são as retas x igual a raiz de 3 e x igual a menos raiz de 3. E a nossa assíntota horizontal é a reta y igual a 1. Por definição, essas são as assíntotas que a gente tem, dados esses limites todos que a gente calculou. Tá bom? Já tendo determinado as assíntotas, a gente está pronto para tentar esboçar o gráfico da função. A primeira coisa que eu vou fazer é colocar alguns pontos importantes, que são os interceptos dos eixos coordenados. Né? A gente já sabe que nos pontos mais ou menos 2 a função é igual a 0, então eu já vou colocar aqui o ponto menos 2, o ponto mais 2, e aqui no 0 eu vou colocar aqui o ponto, quando x é igual a 0 vai dar 4 terços. Então eu vou colocar aqui logo o ponto 4 terços, sem problema. Tá? Vamos
vamos começar a nossa análise aqui. Veja que antes do menos raiz de 3, para pontos menores do que menos raiz de 3, a sua função decresce com a concavidade para baixo. Tá? Veja que quando ela se aproxima de menos raiz de 3 pela esquerda, aqui, menos raiz de 3 pela esquerda, ela vai para menos infinito. Então o gráfico da sua função deve ser uma coisa assim. Tá? Veja também que quando x vai para menos infinito, a sua função tem que se aproximar do valor 1, que é exatamente aqui a sua assíntota horizontal, a reta y igual a 1. Ok. Depois disso, a gente pode passar para o intervalo menos raiz de 3, 0. Veja que a sua função decresce com a concavidade para cima. Veja ainda que quando ela se aproxima do menos raiz de 3 pela direita, e menos raiz de 3 pela direita, ela vem lá do mais infinito. Então ela vem aqui de valores muito grandes, tá? Ela vai decrescendo com a concavidade para cima. Ok. Logo depois que ela passa pelo zero, ela vai crescer com a concavidade para cima. Veja que a derivada primeira troca de sinal. Então ela cresce com a concavidade para cima e quando ela se aproxima do raiz de 3 pela esquerda, se aproximando do raiz de 3 pela esquerda, ela vai para mais infinito. Então o gráfico vai ficar assim. Crescente com a concavidade para cima, indo para mais infinito na nossa assíntota vertical. Logo após isso, a gente já viu que a sua função depois do raiz de 3, ela é crescente com a concavidade para baixo. Você sabe que quando ela se aproxima do raiz de 3 pela direita, se aproximar do raiz de 3 pela direita, ela vai decrescer, ela vai para menos infinito. E você sabe que quando x vai para mais infinito, a sua função vai para 1. Então o gráfico aqui nesse caso tem que ficar uma coisa assim. Okay? Vai se aproximando da reta y igual a 1 e aqui ela vai decrescendo quando x se aproxima pelo raiz de 3 pela direita. Eis aí o gráfico da função. Veja que o seu zero aqui, que é um valor de mínimo local, ele não é um mínimo global, né? Porque você tem outros pontos aqui cuja margem de é menor, mas ele é um mínimo local, né? nessa parte do gráfico. E o esboço é mais ou menos uma coisa assim, tá pessoal? Espero que tenha ficado claro e até uma próxima.